Olá, meu fera, meu aprovado, tudo bem com vocês? Que bom que você chegou aqui nessa parte final de tabela periódica. Várias aulas nós tivemos, vários aprofundamentos, mas que bom que você não desistiu e continuou firme e forte no seu objetivo. Bom, nós vamos falar agora de um assunto chamado efeito do pai inerte. Eu podia colocar essa aula em outro momento, em outra parte do assunto. Mas aí eu resolvi botar no final de tabela periódica, já que a gente já estudou eletronegatividade, distribuição eletrônica, então vai ficar mais fácil de você entender. Inclusive você vai entender também porque tem uma variação de Knox para esses elementos químicos, certo? Então, Sandrão, o que é o efeito do pai inerte, certo? Deixa eu mudar de corzinha aqui para o amarelo. O que é o efeito do pai inerte? O efeito pai inerte é a tendência de formar íons com cargas 2 unidades mais baixa do que o esperado para o mesmo grupo. Isso é mais evidente nos elementos do bloco P. Isso vai ocorrer em átomos maiores, certo? Em átomos que têm um volume maior. Por exemplo, na família 3A, eu tenho um índio. Eu esperava que o índio formasse um íon com carga mais 3, mas eu formo também um íon com carga mais 1, ou seja, 2 unidades a menos. Isso também acontece para o talho. Na família 4A ocorre também para o estanho, que era esperado que eu tivesse família 4A, que ele perca os 4 elétrons, mas ele também pode formar o íon mais 2. O chumbo, era esperado que eu formasse 4 nó carga mais 4, mas eu consigo também ter o mais 2, ou seja, 2 unidades a menos. Para a família 5A, o antimônio mais 5 era esperado, mas forma também o mais 3, e o bismuto mais 5 também forma o mais 3. Agora, por que isso ocorre, Sandrão? Vamos lá. Vamos pegar aqui o alumínio. O alumínio tem número atômico 13, então a sua distribuição eletrônica, né, fazendo aqui, vai ser neônio, que é o cerne, né? 3s2 e 3p1, certo? Quando o alumínio ele perde os seus 3 elétrons, né? Quando o alumínio perde os 3 elétrons, ele tem uma configuração eletrônica do neônio, porque ele perdeu esses 3 elétrons aqui. Então esses subníveis aqui não aparecem quando o alumínio vira um cátion. Mas você observe que esses subníveis estão próximos, né? A energia deles são mais próximas. Diferente do índio, por exemplo. Vamos pegar aqui o índio. Então, o índio, a sua configuração eletrônica, número atômico 49, a sua configuração eletrônica seria essa aqui, ó. Criptônio, o cerne do gás nobre, né? Aí viria 5s2, 4d10 e 5p1. Pronto. Por causa desse carinha que está aqui, você consegue formar 2 íons com um índio. Isso que eu vou falar serve para todos os outros aqui, certo, galera? Para todos os outros que estão aqui nessa relação que o Sandrão fez. Então, olha só. Então, o índio ele perde o primeiro elétron, certo? Então ele vai ficar aqui, ó, índio mais 1 vai ficar com criptônio. O 5s2 continua lá no átomo. E o 3d10 que está fazendo tipo um efeito de blindagem. E depois eu posso conseguir o índio mais 3. Como, Sandrão? Um índio mais 3. É só eu perder esse cidadão aqui. E aí, perdendo esse cidadão, eu fico com o criptônio, a distribuição eletrônica do criptônio, 4d10. Observe que esse subnível e eles estão distantes. Esse carinha está mais para dentro do átomo, certo? Esse cara está mais externo. E entre eles existe o 4D, que queira ou não queira, vai fazer um tipo de efeito de blindagem. Nesse caso aqui, a energia do 5S é muito, mas muito menor que o 5P. Diferente do alumínio, aqui ó,
Diferente com o alumínio, que a energia do 3S é menor que o 3P, mas não tem uma diferença tão grande quanto tem aqui, no índio ou nos outros elementos que nós temos nessa relação. Então, o que a gente conclui? Para o alumínio, era esperado realmente apenas a formação do Al+3, devido à saída dos elétrons subníveis 3s2 e 3p1. E com essa saída ele fica bastante estável. Agora, no caso do índio, os elétrons 5s estão mais para dentro do núcleo, mais para dentro do átomo. Então sai o elétron do 3p primeiro, formando o índio mais um, e os elétrons 5s continuam no átomo, certo? Beleza? Só que agora eu também, ao perder esse cara, eu posso formar o índio mais 3. Ok? Beleza? E aí eu tenho esses dois íons. Eu tenho um íon mais 2 e um íon mais 3. Ou seja, eu tenho aqui o efeito do par inerte, né? É devido às energias relativas entre, aqui, o Sandrão falou aqui, ó, entre as energias relativas do subnível S e P. Certo? Isso acontece geralmente aonde? Nos períodos mais para baixo da tabela periódica, ou seja, períodos em que você tem um volume maior, né? Ou seja, você tem mais camadas, né? Você tem mais elétrons distribuídos em mais camadas, né? Os elétrons S, esses elétrons S nos subníveis mais para baixo, eles têm energia muito baixa, certo? Então, isso se deve à boa penetração e da baixa capacidade de blindagem do subnível D. Bacana? Certo? Olha só que bacana, você agora já sabe que porque você pode formar íons de índio mais, deixa eu mudar de cor, íon mais 3, mais 1, talho mais 3, mais 1, bismuto mais 5 e mais 3, que é o mais falado, né? Então você já sabe que os elétrons de valência do S podem permanecer ligados ao átomo durante a ionização. Ionização é a perda de elétrons, né? Você vai ionizar um átomo, ionização vem de íons, formação de íons, né? Beleza? Entendeu o efeito par inerte? Por que no alumínio não acontece? Porque, Sandrão, o alumínio, as energias, o 3s e 3p estão muito próximos, não tem grande diferença de energia. Já nos outros, existe o 3D que, queira ou não queira, faz um tipo de efeito de blindagem e a energia entre o subnível S e P são muito diferentes, muito grandes, certo? E isso acontece, você já sabe, em carinhas que estão mais abaixo da tabela periódica, em períodos mais para baixo. Beleza? Bacana, galera? Espero que tenham gostado e agora vamos para os nossos exercícios. Fica aqui com a gente, não sai não. Bacana? Um abraço.